Quando você fala de um trabalho diferente que você faz de, como é que é? Força contra resistência. Força contra resistência. O que é isso? Porque você falou que é um trabalho diferenciado do que... o que acontece? Do que a gente está acostumado, não sei. A musculação é um trabalho de força contra resistência. É quando o músculo resiste à carga submetida. Tá? Então você tem várias formas de trabalhar a resistência do músculo. Quando você exige do músculo que ele chegue à fadiga resistindo à carga que é submetido, por exemplo, se você pensar no exercício de bíceps braquial, você vai ter o membro, o peso do membro, mais o efeito gravitacional e a carga dele submetida, seja com elástico ou com peso. Tá? Então ali existe uma carga, existe uma resistência. O que a fisiologia nos mostra? Que quando você submete o músculo a resistir uma carga, ele tem um rompimento de fibra muito grande. Tá? Então, se hoje a gente falar de qualidade de vida, principalmente na parte da longevidade, do envelhecimento, não tem como você falar de qualidade de envelhecimento se você não falar do trabalho de força contra resistência. Seja na parte da musculação dentro da academia ou nas aulas onde existe a tensão com elástico ou até mesmo pesos alternativos, mas tem que ter o trabalho de força contra resistência. O nosso músculo ele tem 3 tipos de contração: concêntrica, excêntrica e isométrica. A ordem de cansaço do músculo primeiro cansa-se a concêntrica, que é quando você contrai, né, o músculo para gerar o movimento da articulação. Depois ele cansa a excêntrica, que é quando você vem resistindo à carga. E depois ele cansa a parte isométrica, que é quando você consegue ainda segurar um pouco o peso e depois você já levou ele à fadiga extrema. Se você vem trabalhando na contramão do músculo, você puxa a carga e já resiste ela ali por mais tempo, trabalhando de forma contrária, você tem muito mais rompimento de fibra. Tá? Mas quando a gente fala de rompimento de fibra, parece que é uma coisa ruim. Mas não é? Não. Rompeu a fibra, meu Jesus, deu alguma coisa errada. Quando você lesiona o músculo, isso a gente fala diferente das idades, né? No treinamento de musculação em si. Quando você tem um rompimento de fibra, o seu corpo, no processo de descanso, depois da alimentação e tudo, ele começa o processo recuperatório. O processo inflamatório, ele regenera. E como a máquina perfeita que Deus criou, ele começa a duplicar aquela célula destruída. É onde você tem a hipertrofia miofibrilar. Entendeu? É onde cresce o músculo, porque ele gera, da célula destruída, ele gera mais uma célula. Ele recupera aquela e gera mais uma. E fortalece, né? E aí porque você vai tem ficando ganho de força. cada vez mais... A força não está relacionada à massa muscular, tá? Você pode ser uma pessoa magrinha muito forte, você pode ser uma pessoa com bastante massa muscular e não necessariamente ter tanta força. Tá. Por quê? A força, ela tá dentro tá pra gente como recrutamento de fibras motoras, tá? Então, você pega uma carga, se o seu corpo entende que aquela carga é muito pesada, ele vai mandar, aquela região vai mandar neurotransmissores pro cérebro para falar assim, ó, tá pesado. O cérebro vai mandar o comando para aquela região e falar assim, ó, aumenta o número de fibras contráteis já existente. É como se você imaginasse que no seu bíceps tem ali, vamos falar de forma grosseira, 100 fibras contráteis, seu corpo só está usando 10. Aí você pega um peso que aqueles 10 não aguentam, ele fala, opa, aumenta. Passa a pegar 20, passa a pegar 30. E à medida com que você vai sobrecarregando o seu músculo, ele vai aumentando aquela fibra e aquilo se torna mais duradouro. E aí você ganha força. Mas o trabalho de força, quando é feito, você faz para ter o ganho de força entre 4 a 6 repetições no máximo. Então não dá tempo de rompimento de fibra. Então se não rompe fibra, não tem ganho de fibra. Então você não vai necessariamente ficar mais forte no sentido de volume de massa. Você vai ficar forte porque você tem um aumento de fibras contráteis. Mas o músculo continuou do mesmo tamanho.